Eu estou com o Luciano. Luciano é CIO da Uniub, uma instituição muito tradicional, muito reconhecida. E ele eu vou falar head, ele me falou, Agatha, diretor, você tem sob você uma diretoria de transformação digital. Mas, Luciano, aproveitando que você também é professor, eu queria puxar o assunto não só da transformação digital, mas da questão do ensino, que é algo muito importante para vocês, e como hoje você enxerga a formação do profissional do futuro. E obrigada pela presença. Agatha, que legal estar aqui com você, muito bom. Essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha experiência e da minha vivência. Então, pois eu estou na área de educação, na área de ensino, sou também educador, né, e tenho 30 anos de profissão da área de tecnologia, 23 anos em sala de aula. Conheço um pouquinho do ambiente universitário, é sempre sobre pessoas, né? Quando a gente fala sobre tecnologia, a gente está falando também de conexão entre pessoas. Quando a gente fala que a internet é a maior rede que existe, que conecta dispositivos, tudo isso é verdade. Internet das coisas, novas tecnologias como internet industrial das coisas, é sempre sobre conexão. Mas muito mais do que conexão de dispositivos, sistemas, hardware e software, é sobre pessoas. Isso que é muito importante. E poder contribuir com a formação de milhares de pessoas. A Uniub é uma instituição de ensino que tem 78 anos de história. Nossa! A gente tem nossa sede na cidade de Uberaba, temos unidades na cidade de Uberlândia e Araxá, no Triângulo Mineiro, só que mais de 250 polos de EAD espalhados por todo o Brasil, chegando daqui a pouco a 60 mil alunos. E essa missão de ensino faz com que a gente tenha uma visão tanto abrangente das diversas áreas de conhecimento. Então essa responsabilidade de liderar um time fantástico, do qual eu tenho muito orgulho, quase 100 pessoas, já somos 104 pessoas agora, nas frentes de educação e de saúde, que em Uberaba a gente tem um amplo equipamento de saúde, me refiro a hospitais, a UPAs, as UPAs da cidade são administradas por nós, existe um hospital público que é administrado por nós, isso só existe em função do ensino, porque são campos de estágio para os nossos alunos dos cursos de medicina e de outros da área de saúde. Então, participar disso, promover essa transformação das pessoas e agora, de alguns anos para cá, com o digital fazendo parte de tudo isso, é maravilhoso. Nossa, que interessante, 60 mil alunos. Eu só fico pensando na responsabilidade que vocês têm e como que você coloca isso do ponto de vista da tecnologia, porque nós estamos num momento de transformação muito grande também, em que hoje você tem o EAD, você tem os canais de YouTube, Spotify, que também são fontes de conhecimento. Como que vocês estão colocando a Uniub dentro desse processo, desse momento novo de transformação e para chegar no aluno? Olha só, Agatha, a sociedade está passando por transformações muito importantes. Quando a gente fala de EAD, já é uma realidade no Brasil, e esses números vieram agora recentemente, que a gente tem mais alunos matriculados nessa modalidade do que no presencial. É uma tendência global. E agora, exatamente agora, esse ano de 2025, o MEC traz um novo marco regulatório para EAD, oficializando a estrutura de cursos semipresenciais. Então, o ensino como a gente conhece, ele não existe mais. Seja no ensino fundamental, a gente não trabalha com ensino fundamental, mas claro que temos essa percepção, até o ensino superior, a gente oferece de curso técnico até o doutorado. Tudo isso foi transformado. E a gente tem a oportunidade, eu e o meu time, de participar do desenvolvimento da instituição que há 25 anos atrás já falava em AD. Nossa! Nosso reitor, que é um visionário, ele já percebia a possibilidade de educação à distância quando ninguém falava nisso. Nos anos 2000, a internet era para poucos. Tinha acabado de chegar. Eu participei da implantação de internet em 95, em 1994 para 95. E em 2000 a gente já falava de AD dentro de casa, que era mais ou menos uma repetição do que se fazia lá nos anos 1950 com o ensino à distância através de livros que eram enviados pelo correio. Só que já em 2000 a gente já traz algo digital, uma plataforma de ensino, uma plataforma que a gente chama hoje um ambiente virtual de aprendizado, ou LMS, para utilizar uma linguagem um pouco mais técnica,
que trata justamente disso, o ambiente da sala de aula virtual. Isso a gente faz desde 2000 e, obviamente, a gente desenvolveu as nossas plataformas baseando nessa primeira experiência. O primeiro curso que a gente ofereceu foi o curso de pós-graduação, especialização em cafeicultura irrigada. Começamos pequenininho e hoje a gente já oferece uma gama de cursos EAD, contando com toda uma base tecnológica, mas sem deixar de lado a humanização do ensino. Sim. Sabe, Agatha, a gente... Usar a inteligência artificial, por exemplo, você é a favor, por exemplo, pegar um avatar, colocar um conteúdo e jogar para a sala de aula? Desde que por trás de tudo isso, a gente esteja falando de humanos, de professores, de educadores. A gente já tá, o meu time já está entregando agentes de IA para a educação desde o início de 2024. Quando nós tomamos essa iniciativa, a gente tomou muito cuidado para chamar quem mais conhece sobre educação, para a gente discutir como seria esse personagem, esse avatar, ou essa IA que poderia auxiliar na elaboração de questões, na correção de questões, mas sem tirar do centro o professor. Eu enxergo que o potencial da IA, especialmente nesses 5 primeiros anos, porque a gente está falando, bom, vamos lá, IA já existe desde 1950, mas a IA generativa, que é essa IA que está no nosso bate-papo, que está no assunto do WhatsApp, nas redes sociais o tempo todo, é a IA generativa, que chega para valer no final de 23. Em 24 a gente já começa a entregar os primeiros agentes. Sempre tomei a responsabilidade de discutir isso com os meus pares e com a reitoria. Olha, a gente está falando de um assistente. Porque pensa comigo, todos nós, independente da idade, do tipo de trabalho que você desenvolve, todo mundo precisa de um pouco mais de tempo na vida, concorda? Concordo. Com todo mundo que a gente conhece, eu digo, nossa, eu trabalho fim de semana, eu tô levando trabalho para casa, o dia tá curto para mim, a gente tá hiper conectado, a gente tá super sobrecarregado. E todo mundo, se tivesse um pouco mais de tempo, teria mais qualidade de vida, poderia trabalhar mais, se for o caso, poderia fazer aquilo que deseja. Ou trabalhar com mais foco. Aquilo que vai te fazer melhor, ser um profissional melhor, ser uma pessoa melhor. Quando a gente encontra uma forma de criar um assistente de IA, que não vai te substituir, mas que vai te ajudar no seu trabalho, deixando que o professor faça aquilo que só o professor pode fazer, a gente encontra uma fórmula que faz sentido, que traz resultado e vai promover o desenvolvimento da educação do ensino. Esse é o momento que a gente está enxergando agora. O que vai acontecer no curto, no médio prazo, exercício de futurologia. Nós vamos vivenciando e ajustando ao longo do processo, porque não dá para prever realmente. Porque muda muito rápido. Eu sou da área da automação industrial também, então isso, tecnologia, implantação, IA também, no meu caso mais machine learning, que a gente faz muita modelagem hoje, a gente está usando a nosso favor também junto com hardware, mas eu sempre volto na peça-chave que você falou, que é o profissional, o professor, ele tem que passar essa base de dados para o machine learning, para a gente pegar esses dados, refinar e fazer o plano de ação, te entregar. E eu acho que você respondeu uma pergunta sem eu fazer, que é: será que a IA vai tirar os nossos empregos? E você me respondeu de outra forma, porque, na verdade, a gente vai ser o protagonista da IA. Tudo indica que sim no curto prazo. A IA vai tirar emprego de muita gente, tá? Isso já está acontecendo. Na verdade, como qualquer revolução industrial, desde a primeira revolução industrial, quando aquilo aconteceu, já tirou emprego de muita gente. Mas vai criar novos empregos, e os novos empregos serão mais qualificados. Isso é bom, né? Bom. É bom, só que enquanto sociedade a gente não vai poder ignorar e nem deixar de olhar para aquelas pessoas que a gente não vai, enquanto sociedade, conseguir qualificar. Essas pessoas vão estar desempregadas. O que a gente vai fazer com isso? Se a gente olha o agro, tá? Colheita de cana. Quando eu me mudei para a região, aqui do Triângulo Mineiro, final dos anos 80, meados dos anos 80, a colheita de cana manual, queimadas. As pessoas iam para o campo num ambiente hostil, tinham saúde prejudicada, perdia membro, era certo? Isso não existe mais, correto? Correto. Todas aquelas pessoas que deixaram de trabalhar na lavoura, fazendo aquele tipo de trabalho, dificilmente a gente pode supor que nem todas conseguiram
continuar trabalhando. Algumas perderam o emprego e não conseguiram se reposicionar no mercado de trabalho. A IA vai promover isso. Agora, enquanto educadores, enquanto educador, enquanto sociedade, o que a gente precisa é promover principalmente a educação de base no Brasil. Eu acredito muito nisso. Também. Nos últimos 30 anos a gente evoluiu, a gente incluiu muita gente na universidade, isso é maravilhoso. Só que ainda falta um pedaço para fazer. A gente é um país muito grande, ainda com muitas desigualdades. Enquanto se a gente não resolver a educação de base, a gente não vai ter um aluno capacitado o suficiente, que vai chegar no ensino superior, que vai dar o melhor de si, que vai chegar no mercado com aquilo que a indústria precisa. A gente tem que resolver essa equação. A IA vai contribuir para isso? Vai. Agora, complementando o raciocínio, a IA vai criar novos empregos, mais qualificados, mas que vão exigir formação cada vez mais diferente. A gente já está trabalhando na reestruturação de matrizes curriculares, especialmente nos cursos de tecnologia. O curso de tecnologia, Agatha, que as instituições de ensino no mundo inteiro oferecem em 2025, não serão os mesmos cursos que a gente vai oferecer em 2030, 2031. Vai mudar muita coisa. Eu estava com o presidente da UDOP agora há pouco e ele estava falando, por exemplo, na usina Vertente. Eles têm mais de 1.000 vagas que eles não conseguem preencher. Então, sim, eu concordo, mas o que ele fala? Ele fala, não tem gente qualificada. Aí entra no que você falou. A gente tem que fornecer isso, a gente tem que treinar. Eu acho que vocês estão num papel muito à frente de muita instituição, porque eu converso com muita gente. Ao mesmo tempo, eu acho que também esse profissional que você está falando que não quer se qualificar, ou porque ele, às vezes, está no Bolsa Família, ou está em uma situação confortável, ele faz bico. Como que a gente muda isso como um país da desigualdade, igual você falou? Como que a gente muda essa mentalidade? Porque mentalidade de quem eu vejo que não quer crescer, que quer só o arroz com feijão. Então eu acho que vocês como instituição e a gente também como empresário, a gente tem que fazer um movimento. Olha, sem política pública séria, a gente não consegue fazer muita coisa. A iniciativa privada faz, entrega, ajuda a promover o crescimento do país. Mas eu acredito que políticas públicas direcionadas para isso vão promover alguma diferença. E a gente também precisa entender, a gente enquanto sociedade novo, precisa entender a mudança que a gente está passando. Um novo tipo de empreendedorismo que surge agora precisa ser enxergado também pelos governos. Tem gestor público, tá? Executivo, que ainda não enxergou essa diferença. Quando a gente comemora, e acho que a gente tem que comemorar a baixíssima taxa de desemprego que a gente tem agora, claro que isso é bom. Mas isso não é só em função de políticas públicas acertadas de uma economia maravilhosa. Nem acho que está assim. Isso também é um reflexo de uma nova sociedade. Do cara que quer ser entregador do iFood e está tudo certo, se ele enxerga que aquele é o caminho para ele, e porque ele tem liberdade de escolher a hora que ele vai trabalhar. Tem um podcast do Diego, é verdade. Isso para mim, eu entendo, mas é difícil. Eu tenho dificuldade em aceitar isso, porque eu faço tanta coisa e eu quero fazer mais e tal. Para mim é difícil aceitar o conformismo. Mas eu puxei isso de um contexto que eu escutei de um podcast, do Diego Barreto, que é o CEO do iFood. Ele estava explicando o que um algoritmo do iFood identificou, através de machine learning, que eles perceberam que precisavam começar a perguntar para o entregador, no momento do seu cadastro na plataforma, que time ele torcia. Eu fiz essa mesma expressão. Tá, por quê? Para enviar uma mensagem quando o time dele ganhar, ou coisa do tipo? Eu falei, não, eles perceberam que em determinadas regiões, quando havia um jogo das maiores torcidas, você reduzia a taxa de entregadores daquele local. Então eles tinham que recalcular aquilo para falar pro restaurante, olha, deixa eu te falar, sua produção hoje não pode passar disso aqui, não vou ter entregador para poder colocar. Essa liberdade que eu digo, é porque o entregador que trabalha 10, 12 horas por dia, no dia do jogo do time dele, ele vai querer parar aquelas 3 horas para poder assistir. Entendi. Isso acho que, entendo, faz um pouco da parte de uma questão geracional. Tá? Eu venho de uma geração... O prazer, você fala que também, ou é o... liberdade qualidade...
Livre-arbítrio, tá? Liberdade de escolha. Tá? E a gente está Não é nem enxergando qualidade isso. de vida, é liberdade. A gente está enxergando o RH dizendo que, olha, geração X, que já foi, digo, a gente está contratando os mais novos, agora são a geração Z, eles vão dar muito mais valor no ambiente de trabalho, nas pequenas liberdades que tem no dia a dia, que talvez a minha geração não vai chegar da mesma forma. Sim. E talvez, sabe aquela expressão refém de olerite? A geração Z ela é muito menos refém de olerite do que isso. Isso é geracional. Eu posso não concordar com isso, eu posso não querer viver isso, porque eu sou de outra geração, mas compreender isso para lidar com os novos colaboradores e com esse... quem vai compor o mercado de trabalho. Exato. Na minha equipe de 104 pessoas, tem gente quase 60 e gente com 19. É uma aventura maluca e deliciosa trabalhar com perfis tão diferentes assim. Nem sempre é fácil fazer essa equacionar isso, mas quando a gente entende que vai ser diferente daqui para frente, isso é maravilhoso. Nossa, excelente. Então, faz muito sentido. Agora eu vou mudar completamente. Você puxou algo de inteligência artificial e eu quero explanar um pouquinho mais sobre a superinteligência. Isso te preocupa? Porque você falou, olha, não sei o cenário futurístico, mas me preocupa um pouco da gente ter uma inteligência artificial, um machine learning, o que seja, que passe do ponto... Por exemplo, eu vou falar no meu caso, da indústria. Eu tenho hardware, tenho controle, perfeito. Aí eu vou colocar uma IA, já estou fazendo isso, que faz toda essa modelagem e tal, o controle, repetição, tudo certo. E se essa IA, lá na frente, ela vira para mim e fala, vou dar um apagão na usina. O que eu faço? Eu não vou ter o controle. E isso me preocupa. Eu tô te perguntando porque você como à frente dessa transformação digital, tenho certeza que você pensa sobre isso. E o que eu vou dizer agora, você já sabe, você não está só. Muita gente preocupada com isso, inclusive pensadores que ajudam a decidir o futuro do planeta. Quando a gente olha para o Vale do Silício, onde estão algumas e as principais cabeças que estão definindo o seu futuro de todo mundo que está ouvindo a gente sabe que alguns desses caras que estão liderando essas empresas, tem alguns com algumas ideias que nos parecem um tanto malucas, como criar bunkers para sobrevivência, etc. O sobrevivencialismo, inclusive nos Estados Unidos isso existe com uma certa frequência, aqui e ali, dependendo do estado. Isso toma um pouco mais de espaço agora porque as pessoas têm essa preocupação que você apontou. Eu não acho que eu sou uma pessoa ingênua, a ponto de dizer, não, bobagem, é como na bomba atômica. Quando criaram, imaginaram que o mundo ia acabar rápido e olha só, 80 anos depois a gente continua... Mas a gente não tem a garantia de que o mundo não vai sofrer uma hecatombe nuclear. Tem poderosos no mundo que tem bomba atômica, que se a coisa sair do controle, não vai dar tempo da IA controlar a gente. É uma ameaça que continua existindo, apesar de nesse momento que a gente está vendo agora, parece um pouco distante, correto? Não sei. Então, é muito pessoal, né? Na verdade, quando a gente pensa que a gente está dando informação, nutrindo ela, então é um organismo que está puxando todos aqueles dados, e aí entra justamente no que você falou, nessa previsão de alguns visionários que vão falar assim, ela vai dar um apagão mundial. Se o mundo está conectado e você está dependente daquilo e aí entra no caos. Entra e Hollywood já mostrou como é que isso pode acontecer se tornar realidade. Eu estou entre aqueles que acreditam, espero estar certo, e não querendo ser ingênuo, de que a gente vai construir e desenvolver algum mecanismo que vai ser uma espécie de botão vermelho contra a IA rebelde. Tá. Tem gente séria, não que eu não seja, é claro que eu sou sério, né? Mas que gente que estuda isso com muito mais profundidade, que acredita muito nessa hipótese. Então tem aqueles que, vamos lá, estou tentando imaginar 3 campos
três formas de pensar esse futuro. O catastrófico, onde a gente daqui a pouco vai viver no mundo The Walking Dead. Uhum. Um super tranquilo, onde a IA está sob nosso controle e daqui a pouco ela não vai criar mais nada, porque depende da gente para criar novidade. E o do meio, que é onde eu me encaixo. A gente vai ter algumas dores de cabeça. Antes da IA generativa, a gente tinha um monte de tecnologia que resolveu muita coisa e trouxe outros problemas, né? É assim que a gente acaba evoluindo. Eu acredito que esse deve ser, e aí é chute, mas um caminho mais provável. Caminho do meio, Um caminho do meio, muitas vezes. de compreender que, não, calma, o que a gente está chamando de IA superinteligente, daquele momento onde vai virar a chavinha da IA conseguir superar a capacidade humana de raciocínio e de desenvolvimento de novos conteúdos, alguma coisa me faz pensar que a gente ainda vai ter isso sob controle, tá? Mas eu não sei se você já leu e sugerindo também para o nosso público, um dos melhores livros para falar que tratam a respeito disso é do Yuval Harari. Não, nunca li. A nova obra de Yuval Harari, que escreveu alguns dos melhores best-sellers do nosso tempo, ele é filósofo, ele escreveu Homo Deus, escreveu 21 lições para o século XXI, ele escreveu Nexus. É um livro acessível, não é um livro sobre tecniquez, que quem não entende do assunto não vai compreender. É um belo pacote, tá? Para presente de Natal. Mas é um livro maravilhoso, porque ele é um pouco pessimista, mas ele reconhece a importância dessa evolução. Então, assim, já que a gente está falando sobre reflexões do futuro, e eu li ele no início desse ano, eu continuo pensando nele com bastante frequência, a forma como ele enxerga o futuro tá bem desenhada ali. Eu acho que, e ele é pessimista, eu acho que é uma leitura que eu recomendo, tá? Nossa, Nexus de Yuval Harari. Além de conteúdo, a gente sai com uma indicação de livro, eu já vou colocar na minha listinha. Nossa, eu acho que é muito legal trocar essa experiência, justamente porque você está em outra área, mas tudo se conecta, porque você é quem está dando direcionamento para o mercado de trabalho, para a mão de obra, então vocês fazem um trabalho de excelência, parabéns pelo trabalho de vocês, e que bom que nós temos instituições, eu estudei numa pública, eu fiz USP, mas hoje, por exemplo, eu tenho enteados e eu direcionei para a privada, por questões de concepção pessoal, porque eu acho que o ensino privado, você consegue ter maior investimento, então você consegue ter um resultado melhor. Então, muito obrigada. E se você puder dar uma última dica, uma reflexão, que você falaria hoje para o mercado, para o profissional, para o engenheiro, para o técnico, sobre formação, do que ele deve fazer? Olha, antes de ter medo da IA, talvez ter medo de não saber lidar com a IA. E quando reconhecer isso, que de repente pode ser um desafio para muitas pessoas, e é um desafio para muitas pessoas, entender que ainda dá tempo, qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja o seu momento profissional. Você pode ser uma pessoa 70 a mais. Aprender IA, o IA é a tecnologia mais fácil de ser aprendida desde o início dos tempos. Eu acredito muito nisso, Agatha, de que, bom, eu acho que eu comecei falando disso e devo terminar falando sobre isso. A educação transforma o mundo, isso é um chavão, mas continua sendo realidade. Não, frisa isso, educação transforma o mundo, não é um chavão, é a pura verdade. E transformar as pessoas. Tá na minha cabeça um dado que saiu recentemente de que educação deixou de ser prioridade para o brasileiro. Isso é uma pesquisa, tá? Hoje, a educação estava em segundo e primeiro lugar. Hoje, o que mais interessa ao brasileiro é carro e celular. E a educação foi para o quinto lugar. A gente precisa modificar isso. A gente precisa levar isso para dentro de casa, para as nossas famílias, para as pessoas que a gente conhece. Aprendizado é lifelong learning. Aprendizado para o resto da vida. Com certeza, gente. Não pode parar. Treinar o cérebro, eu falo muito sobre isso, sobre neuroplasticidade, sobre inteligência neurodigital, é algo que eu estudo muito, então foi um prazer ter você aqui,
Eu acho que foi muito enriquecedor, para mim também, como profissional. Então, muito obrigada pela sua contribuição. Muito obrigado, Agatha. Foi muito bom estar aqui com você. Obrigada.